meu irmão e minha irmã da Salvos. Tudo bom com vocês, queridos? Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre dentro dos lares de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este curso que nos ajudará a passar pelos 28 capítulos do Evangelho de Mateus. O propósito aqui, irmãos, não é apenas compreender a mensagem teológica retratada por este, que é o nosso primeiro evangelho sinótico do Novo Testamento. Temos como princípio norteador desses estudos também ajudar você, meu irmão e minha irmã, a aplicar com sabedoria estas mensagens poderosas no dia a dia de suas vidas pessoais. Tenho compreendido, com o passar do tempo, que o conhecimento bíblico, aliado a uma grande intimidade com o nosso Deus, tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Tenho certeza absoluta, irmãos, de que hoje iniciaremos uma nova caminhada em nossas vidas, com o propósito de servirmos a Deus com conhecimento, santidade e sabedoria. E é justamente com base nestes propósitos que eu quero inicialmente ajustar com todos vocês alguns hábitos saudáveis que todos nós, antes de assistirmos às aulas deste curso, iremos fazer com o propósito de extrair deste material o melhor que ele tem a nos oferecer. Posso contar com vocês, irmãos? Amém, queridos. Vamos lá, então? Primeiro hábito. Sempre que você for assistir a um vídeo deste curso, procure primeiro se desligar do mundo. Procure por um ambiente sadio, silencioso, onde ninguém possa atrapalhar você. Crie um salutar hábito em sua vida de encontrar um momento do seu dia onde você possa se colocar em secreto diante de Deus e se permitir receber algo da parte dele. Segundo hábito, irmão. Antes de assistir aos vídeos, tenha o hábito de orar a Deus. Peça ao Espírito Santo que habita em você que te conceda a revelação do céu acerca dos estudos que agora estão à sua inteira disposição. Peça a Ele um coração como de criança, não para agir como tal, mas para ter a sensibilidade de um pequeno e assim, desprovidos das armadilhas da fase adulta, conseguir extrair tudo aquilo que Deus deseja falar com você por meio deste curso. Terceiro hábito. Compreenda, irmão. Compreenda que você não precisa fazer uma maratona com este curso. Ele é todinho seu agora. E assim o será para toda a sua vida. Portanto, pegue papel e caneta em mãos. O ideal é que você tenha um caderno de anotações e anote ali tudo aquilo que Deus te conceder em particular. E por fim, eu quero que você saiba que exatamente como Deus nos orienta a fazer. Queremos fazer parte da sua vida, irmão, te auxiliando na tua caminhada em fé, te ajudando a olhar para Jesus Cristo e não para homens, e acima de tudo, que possamos nos auxiliar mutuamente em busca do maior prêmio que Jesus Cristo já afirmou existir, a coroa da vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você tiver alguma dúvida, comente no ambiente abaixo de cada aula. Nós falaremos com você. Vamos juntos, irmãos, caminharmos de mãos dadas em direção a Jesus Cristo. Vamos estudar, irmãos? Corra comigo, irmão. Afinal, a porta da graça ainda está aberta, por pura misericórdia do nosso amado Jesus Cristo. Te aguardo no próximo vídeo. Irmãos, antes de começar os estudos acerca do Evangelho de Mateus e saber como aplicá-los de forma direta e objetiva em nossas vidas pessoais, deixa eu combinar algumas coisas com vocês. Compreenda, irmãos, não se trata aqui, em absoluto, de lhe impor obrigações, deveres ou regrinhas que você deva necessariamente cumprir neste curso. Não, por favor, me entenda. O propósito deste vídeo inaugural é no sentido de propor uma sistemática de estudos, de modo que você consiga aproveitar e extrair o que este material tem de melhor para te oferecer. Já que você decidiu investir o seu tempo no seu crescimento espiritual, já que o seu espírito encontra-se receptivo às coisas do céu, então nada melhor, irmãos, que você agora tire este tempo de qualidade com Deus para se colocar na presença dele e com algumas simples dicas, preparar o ambiente e o seu espírito
para o alimento espiritual que preparamos cuidadosamente para você. Sempre que eu me disponho a estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu faço, irmãos, é sempre procurar por um ambiente propício para este encontro com meu Senhor. É óbvio que Deus está por toda parte, irmãos. Porém, dificilmente você conseguirá ouvi-lo estando no meio de um ambiente confuso, tumultuado ou de grande barulho. Então, aprenda a encontrar este ambiente propício para o seu estudo e intimidade com Deus. Prepare um bom café, um bom chimarrão, um chá, e se permita tomar este café, este chimarrão, na presença do teu Senhor. Convide o próprio Jesus Cristo para estar contigo e, de forma poderosa, trazer revelação do céu acerca destes estudos e aquilo que Ele quer conversar em particular com você. Tenha certeza, irmãos, de que Jesus Cristo responderá ao teu pedido e certamente estará contigo, te ajudando a entender a verdade que somente Ele pode te revelar. Compreenda, irmãos, que por mais que eu me esforce aqui para te ensinar, se você não convidar o próprio Jesus Cristo para esses estudos, então te faltará simplesmente o personagem mais importante que tem poder para mudar a sua vida. Depois de convidá-lo gentilmente, ore a Deus e se coloque na presença dele. Aprenda a acalmar o seu coração, sua alma, seu espírito, de maneira a estar receptivo à voz do Espírito Santo. É claro que você também precisará de uma Bíblia Sagrada, irmãos. Assim como todo instrumentalista precisa de um instrumento para tocar uma música, nós cristãos, para ouvirmos a palavra de Deus, precisamos da nossa espada, da Bíblia Sagrada, de maneira a recebermos o maná, o alimento do céu. Se você, por qualquer motivo, não tiver uma Bíblia Sagrada à sua disposição, não se preocupe, querido. Hoje existem milhares de aplicativos na internet que nos disponibilizam de forma gratuita e fácil a palavra de Deus por meio destes aplicativos. Seja como for, irmão, depois, com calma, te sugiro investir em uma boa Bíblia Sagrada. A minha, por exemplo, é com letras extra gigantes, muito indicado para irmãos que, assim como eu, são um tanto quanto ceguinhos. Então é isto, meu irmão e minha irmã. Que bom que teremos este tempo de qualidade, esta longa jornada de estudos juntos. Que Deus permita crescermos em conhecimento, santidade e graça. Qualquer dúvida, pergunte, questione no ambiente aula. Nós faremos questão de conversar com você, estreitar relação e, acima de tudo, caminharmos de mãos dadas ao encontro do grande Jesus Cristo. Sejas muito bem-vindo à família Salvos pela Graça. Um abençoado estudo. Irmãos, todo estudo que você se propõe a realizar é salutar primeiro você compreender os aspectos e as noções gerais desse assunto. No caso de se querer estudar um evangelho, por exemplo, é importante você se questionar, buscar informações a respeito de questões do tipo: quem o escreveu? Com que motivo o escreveu? Em que época isto foi escrito? E quais as características e peculiaridades que cercam esse evangelho? Importante trazer a vocês, em um primeiro esclarecimento, o fato de que os 3 primeiros evangelhos da nossa Bíblia Sagrada, a sabermos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos. Mas aí você me perguntaria: Gustavo, com todo respeito, irmão, mas eu não faço ideia do que seja um evangelho sinótico. Calma, querido, eu vou te explicar. A palavra sinótico provém de 2 palavras gregas que significam ver conjuntamente. Sinótico significa literalmente que se pode ver ao mesmo tempo. E a razão simples deste nome ter sido dado aos 3 primeiros evangelhos, lembrando, Mateus, Marcos e Lucas, é pelo simples motivo de que estes evangelhos oferecem relatos bíblicos dos mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Em cada um destes evangelhos existem episódios adicionados, outros que se omitem, mas, em geral, o material é o mesmo. Seria interessante para você, querido, até para entender melhor esta característica sinótica, traçar 3 colunas paralelas
e ler os 3 evangelhos de forma simultânea. Assim, na prática, você conseguiria entender melhor aquilo que estou te dizendo hoje. Se você um dia conseguir fazer isto com Cal, meu irmão e minha irmã, eu te garanto que ficará bem evidente a íntima relação de proximidade destes 3 evangelhos que nitidamente se relacionam. O que se pode tranquilamente afirmar é que estes 3 evangelhos sinóticos, assim o são, pois foram escritos sob uma ótica parecida, porém com objetivos diferentes. Todos possuem como centro, óbvio, a figura de Jesus, porém o alvo de pessoas é diferente. São sinóticos, pois contêm uma grande quantidade de histórias incomuns na mesma sequência e algumas vezes se utilizando exatamente da mesma estrutura de palavras. Observe, irmãos, estes 3 evangelhos, embora escritos por autores diferentes e para públicos diferentes, eles jamais se contradizem. Pelo contrário, eles se complementam de forma perfeita e harmônica. Uma outra curiosidade importante que eu gostaria de lhe trazer aqui é o fato do público-alvo que cada um destes evangelhos sinóticos procura atingir. O evangelho de Mateus, por exemplo, que é o objeto deste estudo hoje. Mateus nos apresenta Jesus como o cumpridor das profecias do Antigo Testamento. E não é por acaso, querido, que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é quem faz a transição do Antigo para o Novo. Mateus é o representante oficial das ideias e pensamentos do Antigo Testamento no Novo Testamento. O público-alvo deste Evangelho, na época, era justamente as pessoas que conheciam a fundo o Antigo Testamento, ou seja, os próprios judeus. E não é à toa, querido, que eu escolhi especialmente este Evangelho de Mateus para falar aqui no nosso curso hoje. Eu creio, sinceramente, que exatamente assim, como os judeus na época falharam com Deus, nós, que hoje somos a Igreja de Cristo, estamos também cometendo os mesmos erros dos judeus no passado. E aqui fica desde já, meu irmão, o meu primeiro alerta. Quanto ao Evangelho de Marcos, apenas por curiosidade, Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, o grande mestre que veio da parte de Deus para nos ensinar acerca de quem Deus é e o que ele espera por meio da sua criação. E o Evangelho de Lucas, por sua vez, apresenta Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Lucas aqui escreve seu Evangelho para pessoas que não conhecem o Antigo Testamento. Lucas apresenta um Deus misericordioso que deseja não apenas salvar um povo em especial, mas sim a todos, de forma indistinta. Muitos eruditos e teólogos concordam que o Evangelho de Mateus, tal como o temos na atualidade, ele não provém diretamente das mãos de Mateus. A premissa que sustenta essa tese é o fato de que, tendo sido Mateus testemunha ocular da vida de Jesus, não precisaria ele se utilizar do Evangelho de Marcos como fonte primária para sua escrita. Um dos maiores historiadores da Igreja, um homem chamado Papias, nos oferece uma informação de grande relevância para entendermos melhor como este Evangelho foi escrito. Segundo ele, Mateus colecionou inúmeros registros de falas e ditos de Jesus na língua hebraica. Desta forma, podemos tranquilamente acreditar que não foi nada menos do que Mateus, o apóstolo, quem colecionou esse primeiro manual dos ensinos de Jesus, obra da qual nos traz com requintes de detalhes todas as falas e ditos do grande mestre. E justamente em razão da absoluta quantidade de materiais desta fonte chamada Mateus, é que o primeiro evangelho da nossa Bíblia recebe este nome. E graças a Mateus, claro, por pura intervenção e graça divina, é que possuímos hoje a íntegra dos ensinos do Sermão da Montanha e quase tudo aquilo que sabemos sobre os ensinos e falas de Jesus. Se é bem verdade que graças a Marcos sabemos tudo sobre os fatos da vida de Jesus, não menos verdade é o fato de que graças a Mateus conhecemos com propriedade os ensinos e falas do grande mestre. Quanto à figura de Mateus, a Bíblia Sagrada nos conta muito pouco a respeito dele. Em Mateus, capítulo 9, versículo 9, temos o registro do seu chamado por Jesus Cristo. Sabemos que Mateus era um cobrador de impostos e, como tal, devia ser muito odiado por muitos naquela época. Como sabemos, os judeus não perdoavam os membros da sua própria nação que tinham entrado para trabalhar junto ao sistema romano. E Mateus era um cobrador de impostos. O fato é que a Bíblia Sagrada nos conta
de que, tendo Jesus o chamado, Mateus disse sim ao convite. E graças a Jesus, Mateus se torna uma nova criatura. Passa a andar com Jesus Cristo, muda sua mente, suas ações e comportamentos. E por meio deste evangelho, escrito por ele, nos deixou um legado de registro magnífico que até hoje, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, tem transformado vidas e pessoas. Te vejo na próxima aula.